Uma boa tarde, pessoal da UniFG, pessoal do oitavo semestre aí do curso de Engenharia Elétrica, disciplina de Instalações Elétricas Industriais. Pessoal, a gente está começando agora nossa primeira videoaula, né? Desculpe o jeito de lidar, né, com vídeo e tal, porque é a primeira vez que eu estou trabalhando desse jeito, né? Desculpe os NES, né, que vão surgindo. E a gente vai tentar aqui trabalhar de uma melhor forma possível para ser esclarecedor, passar uma visão boa sobre o assunto que a gente vai abordar agora e vocês podem posteriormente tirar dúvidas, né, sugestões, passar as opiniões de vocês para a gente poder melhorar a nossa videoaula. Infelizmente, por conta da quarentena que a gente está enfrentando, a gente está tendo que fazer desse modo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os sistemas, né, de proteção contra surtos, os chamados DPS. Então, gente, o que é um surto? Né? O que é surto? Isso aqui eu já falei com vocês diversas vezes em aula sobre surto, sobre harmônica, sobre subtensão, sobretensão, tensão nominal, corrente nominal. E assim, uma coisa que ocorre muito no nosso país, né? Ocorre sempre essa questão do surto elétrico. Surto nada mais é do que uma perturbação no nosso sistema elétrico. Então, se a gente der uma olhada aqui, né, nesse material, esse material, galera, é um material de uma grande empresa de fornecedora de dispositivos elétricos contra surtos. Infelizmente, por direitos autorais, eu não posso falar o nome, só que vou disponibilizá-lo no Google Sala de Aula para vocês. Tá ok? Beleza. Vamos lá. O surto elétrico, né? Se a gente olhar aqui, a gente tem a tensão normal, nominal. Se nós tivermos uma tensão abaixo da nominal, a gente está tendo uma subtensão. Ou seja, qual é a minha tensão nominal aqui? 220 volts. Digamos que eu vou medir lá na minha tomada, está dando 150 volts. Está certo ou está errado? Está errado. Está tendo uma subtensão. A tensão de fornecimento ou a tensão que está sendo fornecida naquela tomada ou no meu sistema está abaixo do nominal, tá? É chamado de subtensão. Para sistemas, né, de grande porte, grupo A que a gente chama, né, sistemas fornecidos em média e alta tensão, essa subtensão é medida pelos meus equipamentos de proteção da rede elétrica, né? O que acontece? Se tiver a subtensão, o meu sistema desarma. Para quê? Para eu conservar os meus equipamentos, protegê-los contra possíveis danos ocasionados por uma subtensão, que pode ser em uma fase, pode ser em duas fases ou até nas três fases. Tá? O que acontece aqui? Sobretensão seria uma tensão, galera, acima da nominal. Por exemplo, se eu tenho 220 volts, a sobretensão vai estar, a gente pode dar um exemplo aí de 250 volts. Tá certo ou tá errado? É erradíssimo, tem que trabalhar na tensão nominal. Outra coisa aqui, a interrupção é o zero, não tem tensão. Harmônicos, como eu já conversei com vocês diversas vezes em sala de aula. As harmônicas, né, elas causam que perturbações na rede. Percebam que a senoide perfeita é desse jeito. E a harmônica ela começa a ter vibrações na minha senoide que podem ocasionar problemas, né? Inclusive a interferência eletromagnética. Ó, perceba que a senoide não está sendo perfeita. E aí vamos dar um exemplo antigo. A gente estava a televisão ligada e você liga o liquidificador. O que vai acontecer? Né? Vai ficar a tela chuviscando. É uma interrupção, não. Uma interferência na minha rede elétrica.
E o surto, galera? O que acontece aqui com o surto? O surto pode estar ocasionado quando um raio elétrico cai na minha rede elétrica, tá? Um distúrbio na minha rede, né, que vem da concessionária para minha casa, pode ocasionar um surto, tá? Um curto-circuito pode ocasionar um surto. Então, tudo que está ligado, né, a distúrbios na rede elétrica pode ocasionar surtos elétricos. Então, lendo aqui, ó, onda transitória de corrente elétrica. Percebo que ela sobe drasticamente, sobe muito drasticamente não, né? Mas sobe de uma maneira muito forte. Depois desce num intervalo de tempo muito curto. Esse intervalinho aqui, né, é suficiente para queimar geladeira, computador, máquina de lavar, o que tiver funcionando pode queimar. Então, onda transitória de corrente elétrica, tensão ou potência que se propaga ao longo de uma linha ou circuito e caracterizada por um aumento rápido seguido por um decréscimo muito lento, um decréscimo mais lento. Ou seja, ela sobe, cai e depois tenta equalizar, e é até equalizar. É um surto elétrico. Tá? Vamos lá. Os surtos elétricos são os distúrbios mais comuns nas instalações elétricas. Né? Então, os surtos eles são muito mais comuns do que a gente imagina. Por exemplo, aqui 88%, né, dos problemas que a gente tem na nossa rede elétrica são surtos elétricos. 11% sub ou sobretensão. Isso aqui é mais complicado mesmo, mais difícil, gente, mas ocorre, né? Por uma falha no transformador, uma falha na rede e tal. A abertura de uma chave, né? Um elo fusível, aí ocorre uma subtensão. E o apagão, 1% aqui, que seria a total interrupção de energia elétrica para o nosso sistema. Né? O surto ele é muito comum, galera. Só que ele é muito perigoso, porque ele pode, como eu já falei anteriormente, queimar equipamentos elétricos e causar um prejuízo muito grande para o consumidor. Fontes de surtos elétricos. Além das descargas elétricas, atmosféricas, são fontes de sobretensões transitórias, manobras de rede elétrica e ou chaveamento de grandes máquinas indutivas. Né? O surto, galera, pode ocorrer também quando a gente liga equipamentos elétricos de grande potência, certo? Na fábrica, você chega na fábrica, várias fábricas trabalham com motores muito pesados. E o que é que ocorre? Quando esses motores entram em operação, dependendo do tipo de operação de acionamento dessas máquinas, elas podem também provocar surtos na rede. Como eu já expliquei, uma máquina, por exemplo, de 150 cavalos, um motor elétrico, ele pode ser ligado na rede, pode ser ligado, né, utilizando a energia elétrica da rede, numa partida direta, muito complicado, porque ele vai ocasionar um surto elétrico, porque ele vai demandar de muita energia para poder sair da inércia e ele pode acabar desligando todo o meu sistema, porque ao consumir muita energia, a corrente elétrica vai lá para cima e vai sobrecarregar todo o meu sistema. As formas de onda gerada são equivalentes às descargas atmosféricas indiretas, sendo assim tomadas como 8 a 20 microsegundos. 80% das fontes de surto é por conta de ligar ou desligar motores elétricos. Motor de geladeira, por exemplo. 15% com descargas atmosféricas e 5% com chaveamento da rede elétrica. A gente tem um detalhe interessante que muitas vezes dá um problema na rede elétrica e existe uma interrupção rápida, e volta, porque as redes hoje existem os chamados religadores, né? Eles são automatizados. Então, se der uma queda, ele tenta retornar. E nesse retorno, o meu nível de tensão, às vezes, está desequilibrado, desbalanceado. E aí pode vir uma tensão muito alta e queimar meu equipamento. Certo? Então, isso é um surto elétrico. O Brasil é o líder mundial em incidências de raios. Ou seja, no mundo inteiro, no Brasil é o local onde caem mais raios elétricos no planeta.
Isso é muito perigoso, gente, muito complicado, porque a gente precisa tomar medidas, né, que previnam a interrupção do nosso sistema e previnam os surtos ocasionados por essas descargas atmosféricas. Se a gente tem uma noção, a nossa concessionária aqui no estado da Bahia, a Coelba, ela tem um programa de conserto, substituição de equipamento, né, pagamento de indenização para moradores, para as unidades consumidoras, em que ocasionou um surto, né, por um desligamento sem comunicação da concessionária ou por um raio que caiu na rede elétrica e ocasionou a queima de equipamento de uma unidade consumidora. Então, como uma corresponsável, ela tem que arcar com esse prejuízo. Mas para isso, gente, é um processo judicial, lento, burocrático, que as pessoas têm que enfrentar, né? As empresas têm que enfrentar para poder ser ressarcido, tá, gente? Então, observando aqui, né, no nosso material, 78 milhões de raios caem por ano no Brasil, gente. É muita coisa, né? E as perdas ocasionadas por esses 78 milhões de raios chega a cerca de R$ 1 bilhão em perdas, tá? Não só pequenos consumidores, grandes consumidores também vão sofrer com isso. O que acontece, gente? A gente já explicou várias vezes em sala, né? Como é que funcionam as descargas atmosféricas. Você está lá com a nuvem e tal, a Terra ela está com uma carga aqui positiva, né? A Terra ser neutra, né? Só que quando existe uma separação, né, nas nuvens, quando a nuvem está carregada, os elétrons também, né, eles vão se repelir aqui na Terra e vão ficar o quê? A presença das cargas positivas, né? Formação do canal de descarga, e aí você começa o quê? Como a gente não consegue enxergar isso aqui só fisicamente, né, fisicamente a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue fazer as análises e calcular. Você vê que o que acontece? Os elétrons eles descem, são descarregados para a Terra, tá? E aí você tem a corrente elétrica, beleza? E essa corrente, né, em forma de descarga atmosférica, atinge a Terra. É por isso que hoje existem muitos empreendimentos que têm os chamados para-raios. O que é um para-raio? Na verdade, ele não vai para o raio, ele vai chamar o raio. Para quê? Para proteger a edificação. Então, protegendo a edificação, você evita que aquela descarga que possa cair em qualquer lugar naquela imediação, né, ela venha danificar os seus equipamentos e até tirar vidas, certo? E aí, os para-raios, né, eles chamam os raios para si, para aqueles raios passarem por um caminho mais curto, né, para a Terra, sem danificar nenhum equipamento e também não retirar nenhuma vida com essa queda de raio. Vamos lá. Perceber aqui, né, essa figura, né, ela mostra aqui a quantidade de raios, né, densidade de descargas atmosféricas na Terra. O que acontece? Aqui no Brasil a gente tem a maior incidência, mas vocês podem olhar, né, que existem vários locais do mundo que é muito raio que cai. A gente já está mais ou menos nessa situação aqui, no Brasil, por aqui assim, ó. Na África, né, essa parte aqui equatorial, cai muito raio porque chove bastante. E a gente vai percebendo que quando vai chegando aqui para os polos, né, vai diminuindo a incidência de raio, certo? Por quê? Porque são climas temperados e as diferenças de temperatura, tal, diferença de clima, um ar mais seco, um ar mais úmido, né, ele evita ou traz mais raios. Vamos lá, esse é o mapa do nosso Brasil. Na nossa região aqui, Guanambi, a gente vê que tem aqui uma densidade de descarga atmosférica, né, de 3 descargas por quilômetro quadrado ao ano. Os mais complicados aqui, a gente, que estão em vermelhos, a gente vê nessa zona aqui perto do Rio de Janeiro, dizem que é a área que tem mais incidência de raio do Brasil, certo? E na costa aqui cai muito raio, só que é diferente do nosso interior do Brasil, que é uma região mais seca, né, durante determinadas épocas do ano, entendeu? E isso aí traz mais incidência também
de raio para a região. Moral, os principais mecanismos pelos quais as descargas atmosféricas produzem sobretensões são descarga atmosférica direta, ou seja, aquela que cai diretamente na rede ou naquele ponto. Né? Por exemplo, aqui, a descarga atmosférica direta. Caiu na linha de transmissão, na torre, ou caiu aqui o raio diretamente na casa. Tá? Isso aí é muito complicado, muito perigoso. E a descarga atmosférica indireta, que é quando o raio cai próximo, né, à casa, à linha de distribuição, de transmissão, né? É muito comum. Porém, não deixa de ser perigoso, porque quando um raio cai no chão, você tem um perigo da tensão de passo. Tá? Vamos lá. Seguindo aqui. Descarga atmosférica direta. É o fluxo de corrente gerada pela troca de carga entre a nuvem Sol que percorre através de resistência e impedância ao Sol. E a indireta, descarga atmosférica indireta, é a tensão corrente induzida em um laço metálico, o efeito dos campos eletromagnéticos entrantes no laço. Ou seja, como eu falei, a direta cai diretamente na residência, na linha de transmissão, na linha de distribuição, em um poste, em qualquer dispositivo, né, ou qualquer objeto que venha a causar algum dano. E a indireta é aquela que pode ter caído até na rede, né, numa distância grande, ou caiu no chão, em um campo de futebol, e a amplitude dessa onda ela vai se espalhando, né? Ela vai aumentando e a gente pode ter um risco de um acidente elétrico mesmo, ou danificar equipamentos elétricos, porque ele vai percorrer pela Terra como se fosse um terremoto. Além das descargas atmosféricas, né, são fontes de sobretensões transitórias, manobras de rede de energia e ou chaveamento de grandes máquinas indutivas. Além das descargas atmosféricas, são fontes de sobretensões transitórias, manobras de rede de energia e ou chaveamento de grandes máquinas indutivas. Ligação de máquinas indutivas pela figura aqui, a gente está abrindo, né? Por exemplo, uma chave faca nesse sentido aqui. Estou seccionando uma rede elétrica. Pode trazer um surto. As formas de ondas geradas são equivalentes às de descargas atmosféricas indiretas, sendo tomadas como 8 a 20 microsegundos. A visão geral. Utilizando aqui, gente, a norma NBR 5419 de 2015. Essa é a norma que rege sobre os dispositivos de proteção contra surto e os para-raios. Tá? Essa é uma norma que foi atualizada no ano de 2015, porque antes não existiam estudos, né, definições sobre os dispositivos de proteção contra surto. Hoje, eles são obrigatórios nas instalações elétricas e quando você coloca um DPS, ou um DPS não, para-raio, agora é obrigatório você ter um barramento de potencialização e em que você vai ligar os seus dispositivos de proteção contra surtos. Tá? A concessionária, um tempo atrás, ela estava obrigando todas as instalações novas, né, de pequenos e grandes consumidores a colocar os dispositivos de proteção contra surtos. Houve uma certa resistência e tal, me parece que está voltando agora. Só que isso é muito importante, gente, a gente colocar nas nossas residências, né, nos nossos comércios, nas nossas empresas, em qualquer instalação consumidora que a gente vá projetar ou vá trabalhar. Por quê? Porque você evita a queima dos equipamentos por um distúrbio na nossa rede. Então, vamos lá. Proteção contra descargas atmosféricas, NBR 5419. Ela é dividida em 3 partes, né? A parte 1, que são os princípios gerais, parte 2, que é o gerenciamento de risco, que agora é obrigatório fazer um gerenciamento de risco antes de fazer um projeto de para-raio, né? De SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, e a parte 3, que é a parte de danos físicos e estruturais e perigos à vida, né? Danos físicos a estruturas e perigos à vida, que é a parte dos DPS. Inclusive, o DPS tem que ter um bom aterramento para aquelas tensões, né, aqueles surtos que vão haver, eles serem descarregados para a Terra.
Então, malha de aterramento e o SPDA interno, que é o DPS. Parte 4, sistemas elétricos e eletrônicos internos da estrutura, que seria a parte que a gente subdivide os DPS, né? Ele tem classe 1, classe 2 e classe 3. Medidas de proteção contra surtos, que são os MPS, são as medidas, né? Das medidas saem os dispositivos, ou seja, proteção contra descargas atmosféricas, NBR 5419, instalações elétricas de baixa tensão, NBR 5410, e englobando aqui o aterramento e equipotencialização das estruturas, né? Proteção contra sobretensões e dispositivos de proteção contra surtos, DPS. Não vou entrar muito no mérito, mas a NBR 5419, ela agora obriga, né? Não mais você tem que ver o nível de quantidade de ohms, né? Naquela descida do para-raio, do SPDA. E agora a gente tem que equipotencializar as nossas descidas. Então, nessa equipotencialização, galera, é que a gente tem que verificar se não tem diferença de potencial, tá? E verificar também a impedância dos condutores, não a resistência. Aterramento, equipotencialização, equalização de potenciais, blindagem eletromagnética de ambientes de cabos, roteamento de linhas de cabos, instalação coordenada de DPS, dispositivo de proteção contra surtos e utilização de interfaces de isolamento. O que acontece aqui, gente? Eu tenho aqui vários tipos de descargas. S2, descarga nas proximidades da edificação. Né? Lembrando que todas essas nomenclaturas, tudo que está aqui nessa apresentação, ela está nessa norma 5419 de 2015. E quem tiver curiosidade, quiser estudar, eu acho interessante, né, para melhorar o seu conhecimento, aumentar o conhecimento e saber fazer um dimensionamento de SPDA corretamente. Seria interessante fazer a leitura e o estudo. Então, desculpa, S1, S2, descarga próximo da edificação. S1, descarga direta na edificação. Você vê que essa edificação tem um SPDA. Ela está protegida. S3, descarga direta na linha de energia ou telecomunicações. Também, a minha linha de energia também tem o meu para-raio, que são o quê? As chaves. Quando tem um transformador, você obrigatoriamente tem que colocar um para-raio aqui para evitar, né, um sistema de proteção contra a descarga atmosférica, para evitar que essa descarga ela danifique os equipamentos. E o S4 descarga nas proximidades de linhas de energia e telecomunicações. Já na categoria das linhas, né, de transmissão, grandes torres de telecomunicações e que não estão diretamente ligadas ao meu sistema de distribuição. Tá? Chegando aqui ao DPS. O DPS, então, gente, foi um dispositivo, né, ou são os dispositivos que foram criados para evitar esses surtos de tensão e correntes nas redes elétricas. Tá? Então, o dispositivo de proteção, né, DPS contra surtos, é um dispositivo destinado a limitar as sobretensões transitórias e desviar as correntes de surto e deverá conter pelo menos um componente não linear. As pessoas, animais e os bens devem ser protegidos contra as consequências prejudiciais de ocorrência que possam resultar em sobretensões, como faltas entre as partes vivas de circuitos sob diferentes tensões, fenômenos atmosféricos e manobras. Um detalhe, o DPS ele é um dispositivo para proteger as edificações, tá, gente? Os equipamentos eletrônicos. Aquele dispositivo protege a gente, né, é o DR, o disjuntor residual, né? O DPS contribui para a nossa proteção, mas o DR ele é mais eficaz no caso de uma sobrecorrente ou um curto-circuito, porque ele desarma automaticamente, ou seja, secciona o circuito. Já o DPS, o que é que ele faz? Ele limita, né, as sobretensões transitórias e desvia as correntes de surto. Tá? Só um momentinho, gente. Só um momento. Retornando, pessoal. Vamos lá.
Então, gente, o DPS, né, ele limita sobretensões transitórias e desvios correntes de surto, que melhora, o que realmente protege a gente também, né? Ele ajuda, mas o que nos protege mesmo é o disjuntor residual, tá? Atuação do DPS. O que acontece? Se eu tenho uma corrente elétrica, né, uma sobretensão elevada, ele vai o quê? Descarregar aquilo ali no meu sistema. Só que ele tem, no meu sistema, descarregar no meu aterramento. Só que ele tem um limite. Ele não é tudo. Se passar do limite dele, ele vai abrir e vai ficar inoperante. Aí a gente tem que fazer a troca. Então aqui, ó, tenho aqui a minha rede, tal, tensão de serviço, tal. Aqui o meu DPS está aberto. Tá? Ele fica só monitorando. Só vai ficar aberto para tensões de serviço UC. Beleza? Tá. Quando eu tenho um surto, nesse caso, o que acontece? A chave fecha quando a tensão do DPS atinge o valor de UP, que a gente vai ver ali na frente. Né? E aí ele vai descarregar e só vai deixar passar o que realmente é necessário para o meu equipamento. Então o W é a tensão suportável pelo equipamento. Muito simples. Está ali monitorando. Surto, ele fecha, passa esse surto, ou seja, o surto vai todo para ele descarrega o aterramento e deixa passar apenas o que é necessário para o funcionamento do equipamento. Né? DPS ideal, pá. Vamos lá. Isso aqui é tipo um varistor, são alguns exemplos, tá, gente? Não vamos entrar muito nessa lógica, não. Mas a gente vai ver aqui, classificação do DPS, em função da aplicação. Então, nós temos os DPS da classe 1, 2 e 3. 1 é, por exemplo, na entrada de energia aqui no painel central da minha residência ou da minha empresa. O 2 já é para limitando. Por exemplo, eu tenho um painel no andar, né? Um outro painel, um painel secundário. Então, eu vou usar um DPS classe 2. E o 3, gente, a classe 3 seria um dispositivo, né? Para utilização num data center, né? Ou especificamente para um computador, por exemplo. Porque ele vai proteger especificamente aquele equipamento ou aquele grupo de equipamentos, tá? O que é que acontece? DPS classe 1, utilizado em quadros primários, e quando o DPS for destinado simultaneamente à proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas diretas sobre a edificação ou em suas proximidades, contra as sobretensões de origem atmosférica transmitidas pela linha externa de alimentação e contra as sobretensões de manobra. Né? Característica da forma de onda DPS classe 1 é de 10 a 350 milissegundos. Você vê que ele é mais lento. DPS classe 2, utilizado em quadros secundários, e quando o DPS for destinado a proteger contra subtensões provocadas por descargas atmosféricas indiretas, tá, gente? O 1 é carga atmosférica direta e o 2 indireta. Mas, o 1 quadro primário, o 2 quadro secundário. Por quê, professor? Se eu tiver uma descarga, ela primeiramente vai ter que passar pelo meu quadro primário, tá? Então, voltando aqui, por descargas atmosféricas indiretas contra sobretensões de origem atmosférica transmitidas pela linha externa de alimentação e contra sobretensões de manobra. Característica da forma de onda do DPS classe 2 é de 8 a 20 milissegundos. E o classe 3, gente, utilizado diretamente nas tomadas dos equipamentos. É considerado como uma proteção fina a esses equipamentos. Sua capacidade é, em geral, bem reduzida se comparado ao DPS de classe 2 ou de classe 3. As características do desempenho do DPS classe 3 são testadas sob a tensão de circuito aberto de 6.000 volts. Classe 3, gente, utilizado diretamente na tomada dos equipamentos para proteção de um determinado ou de um equipamento ou de um grupo de equipamentos. Então a gente está vendo aqui as zonas, né? A zona livre, essa aqui, primeira zona, então classe 1, a da entrada, classe 2, né? 1 e 2, desculpa, classe 1 e 2. A classe 2, ela é para painéis secundários e a classe 3 para nas tomadas de determinados equipamentos. Essa tabela eu não vou entrar muito no mérito, tá? Ela já é para uma especificação
também. O que importa para a gente aqui, ó, vamos ver, seria aqui, os tipos, especificação básica. Seção mínima, classe 1, 16 milhões quadrados, classe 2, 4 milhões quadrados. Você vê que a bitose do cabo já é diferente dos cabos. Por quê? Porque são tipos de utilizações diferentes. Nesse caso aqui, ó, você tem a rede, barramento de potencialização principal, e o que é que vai acontecer? Ele está monitorando todo mundo, tudo que chega, tá? E vai abrir aqui para terra se tiver algum problema. Nesse outro aqui, ó, além de monitorar, deixa eu ver aqui, provavelmente esse seria o classe 2, ele vai pegar, como é que se diz? Ele é melhor do que o classe 1 para proteção de um grupo de equipamentos, porque ele tem uma classe, né, de funcionamento mais rápida, tá? Mesmo assim, mesmo a gente tendo o classe 1. E aqui, a gente seria aqui uma associação, né, de DPS, tá? Monitorando a rede, entendeu? E abrindo quando necessário, porque eu tenho alguns fusíveis, né, para poder utilizar. Importante a gente olhar isso aqui, ó, quando for dimensionar um DPS. Máxima tensão de operação contínua, ou seja, esse DPS aqui é para usado na rede até 220 volts, né, convencionalmente. Então, se eu posso ter um valor menor? Posso, para redes de 127 volts. Tá? Corrente de descarga máxima, ou seja, até esse nível de corrente, esse DPS ele aguenta, ele vai abrir. Se chegar a 60 kA, ele não vai aguentar, ele abre, gente. Corrente de descarga nominal. Então, se chegar a 30 kA, o que, que vai acontecer aqui? Ele vai funcionar, né? Fecha a chave dele e vai descarregar até o máximo disso aqui. E a corrente de impulso, que é a que faz ele funcionar, né? Abaixo disso aqui ele não vai funcionar, mas de 12,5 a 30, ó, ele vai fechar, descarregar e voltar à posição inicial. E o nível de proteção máxima, você vê que a tensão de utilização dele é até 275 volts. Só que ele pode, em determinados instantes, né, ele pode trabalhar até com menos, né, de 1.300 volts. Isso aí como é que se diz? Professor, deu 1.200 volts. Ele vai atuar. Tá? Então vai dar isso aqui, um desses valores, desses níveis aqui, ele vai ter que fazer a atuação. Vamos ver, rede elétrica, telecomunicações, fase, neutro, DPS. A gente colocou os DPS aqui, classe 3, que são DPS que são utilizados normalmente para data center, para computadores, para equipamentos eletronicamente sensíveis, que qualquer alteração na rede, eles podem queimar. Por isso que o computador é importantíssimo ter acoplado no seu computador, né, antes de ligar, um estabilizador para poder trabalhar no nível de tensão correto, ou então no break para, se tiver uma interrupção, ele ainda tem energia suficiente para você fechar os seus programas, né, com toda a segurança, manter seu computador sem problema, né, de gravação errada, de erros que possam ser provocados, né, por conta de uma falha na rede. Pessoal, vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Desculpe o jeito, o traquejo que eu ainda estou me adaptando, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Façam perguntas, deem a opinião de vocês. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e apertar lá no sininho para vocês ficarem sempre por dentro dos vídeos que eu vou colocar lá. Gente, muito obrigado e uma boa noite, né, para todo mundo. Né? Graças a Deus a gente finalizou aqui nosso primeiro vídeo. Valeu, até logo.